A maioria das pessoas já ouviu falar de Alexandre, o Grande, ou de seu professor, Aristóteles. Muitos conhecem também o famoso cavalo de guerra de Alexandre, Bucéfalo, que foi tão estimado que Alexandre nomeou uma cidade, Bucéfala, em sua homenagem. Mas quantas pessoas podem contar a história do cachorro de Alexandre? Das inúmeras contribuições dos gregos à cultura mundial, poucas foram tão significativas quanto as de Alexandre, o Grande, e o período helenístico. Apesar de que eu particularmente acho isso exagerado, muitos afirmam que, sem Péritas ao seu lado, Alexandre poderia nunca ter se tornado o Grande. É curioso que Péritas, o cão de guerra favorito de Alexandre, tenha sido tão influente não só para Alexandre, mas também para a humanidade em geral. Sua história é digna de ser contada. Para entender melhor essa história, é importante saber que cães de guerra eram comuns em batalhas daquela época. Como nobre e comandante militar, Alexandre viajava para as batalhas com uma legião de cães de caça e de guerra. Apesar disso, os relatos sobre Péritas são escassos e variados, o que torna difícil obter uma visão precisa de sua importância. Não há registros claros dos tempos helenísticos sobre a raça de Péritas. Alguns acreditam que ele era um molossiano, uma raça enorme e poderosa da Grécia Antiga, criada especificamente para a guerra. Outros dizem que Péritas foi dado a Alexandre como tributo ao chegar em terras ao norte da Índia. Há também relatos de que esses cães eram uma mistura de cangaus e mastins persas, conhecidos como cães sarabi. Um autor sugere que Péritas se assemelhava a um dog de Bordeaux ou um mastiff napolitano. Esses cães eram criados para lutar ao lado dos homens, enfrentando elefantes, leões e guerreiros armados. O American Kennel Club relata que Alexandre cruzou cães de guerra macedônios e epíreos com cães indianos de pelo curto, criando o Molossus, ancestral dos mastifs napolitanos. Há ainda a história de que o tio de Alexandre lhe deu Péritas, após o cão ter derrotado um elefante e um leão. É muito engraçado imaginarmos um cão derrotando um leão e um elefante. Com essas histórias podemos ter uma noção do exagero que alguns historiadores antigos faziam. Apesar das diferentes versões, todos concordam que Alexandre e Péritas tinham um vínculo especial. Péritas era tão devotado a Alexandre que sempre dormia aos seus pés na tenda real durante as campanhas. A única fonte indiscutível sobre Péritas é Plutarco. Ele menciona Péritas brevemente ao descrever o destino de Bucéfalo, o cavalo favorito de Alexandre. Durante a Batalha de Dáspes em 326 a.C., Bucéfalo morreu e Alexandre, devastado, fundou uma cidade chamada Alexandria Bucéfalo em sua memória. Plutarco também narra a bravura de Péritas na Batalha de Gaugamela em 331 a.C., onde o cão salvou Alexandre de um elefante, mas acabou morrendo. Outra versão conta que Péritas defendeu Alexandre até ser mortalmente ferido, colocando sua cabeça no colo de seu mestre ao morrer. Após a morte de Péritas, Alexandre construiu um túmulo para ele e fundou uma cidade em sua homenagem, chamada Péritas. Embora os detalhes variem, o sacrifício de Péritas foi crucial para a sobrevivência de Alexandre, influenciando a história de maneira significativa. A história dos cães de guerra e sua relação com os humanos é complexa e antiga. No caso de Péritas, historiadores antigos dizem que este cão salvou a vida de Alexandre, deixando um legado impressionante. Plutarco, em sua descrição do destino de Bucéfalo, menciona de passagem sobre a existência e o destino do heróico Péritas. Como em conflitos anteriores, Péritas participou da Batalha de Gaugamela em 331 a.C. contra Dario III. Durante esta batalha, um elefante atacou Alexandre. Péritas, com um uivo, agarrou o elefante pelo lábio, interrompendo sua investida. Esperava-se que os maiores cães de guerra lutassem contra elefantes e leões, e o heroísmo de Péritas salvou a vida de Alexandre, mas ele foi morto. Esta batalha específica levou à queda do Império Aquemênida e de Dario III. O relato de Plutarco sobre a morte de Péritas em batalha é apenas uma versão da história. Outra versão sugere que Alexandre ficou separado de suas tropas, e que Leonato, um dos oficiais de Alexandre, ouviu Péritas uivando e mandou ele correr até Alexandre. Péritas lutou para chegar ao seu mestre ferido e conseguiu segurar os inimigos tempo suficiente para que os homens de Alexandre chegassem e o salvassem. Quando os homens chegaram, Péritas, gravemente ferido, colocou a cabeça no colo de seu mestre e morreu. Vários relatos afirmam que Péritas foi atingido por um dardo enquanto tentava chegar até Alexandre, tornando sua defesa ainda mais heróica. Alguns historiadores sugerem que, se Alexandre não tivesse sobrevivido a essa batalha graças ao sacrifício de Péritas, a civilização como a conhecemos poderia nunca ter se desenvolvido. Assim como fez com Bucéfalo, Alexandre ordenou a construção de um belo túmulo para Péritas e fundou uma cidade em torno do local de descanso do cão, nomeando-a de Péritas. De acordo com algumas fontes, o túmulo de Péritas, que também continha uma estátua,
foi colocado na entrada da cidade recém-estabelecida. Outras fontes sugerem que o túmulo monumental estava no centro da cidade. Contudo, sabe-se pouco sobre a cidade de Péritas, e por razões desconhecidas, ela não sobreviveu até os tempos modernos. De acordo com a Biblioteca Britânica, um dos episódios mais célebres envolvendo Péritas refere-se a um teste de habilidades na arena. Durante este evento, o valente cão enfrentou um leão e um elefante. Plínio, o Velho, relata que Péritas derrotou rapidamente o leão, e, em seguida, venceu o elefante mordendo em pontos estratégicos, deixando o grande animal desorientado e incapaz de se manter em pé. Esse feito extraordinário consolidou a reputação de Péritas como um cão sem igual, destacando sua coragem e destreza. Particularmente, eu acho que Plínio deve ter exagerado um pouquinho nestes relatos. É uma bela história de amizade entre Alexandre e seu cachorro, apesar dos exageros, dizendo que ele derrotou um elefante e um leão, é uma bela história. Alexandre foi um general que valorizou os que o ajudavam, inclusive seu lendário cavalo Bucéfalo e o seu ainda mais lendário Péritas.